E qual a sua opinião sobre essa situação, né, sobre o caso Mari Ferrer, sobre os casos de violência contra a mulher? Mande a sua opinião, o seu caso que você queira contar. Às vezes você conhece alguém na sua família, você próprio pode ter sofrido um trauma, pode mandar o seu relato para a gente no nosso novo número de WhatsApp. Anote aí do seu celular, 3201-7702. Eu vou ler todos os depoimentos que chegarem aqui. Eu quero te convidar, inclusive, para você mandar perguntas para a psicóloga que a gente vai entrevistar agora, porque certamente esses episódios, né, eles causam trauma, né, nessas vítimas, né? O episódio de violência, ele gera um trauma na mulher. Para a gente falar sobre isso, então, sobre esse caso que chocou o país, né, que está repercutindo tanto, a gente conversa agora com a psicóloga Maria Aparecida Alves da Silva, a quem eu agradeço a participação aqui, a sua presença aqui no TBC1. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui nesse horário. Foi uma comoção tão grande, né? Isso logo viralizou ontem à tarde e as pessoas começaram a falar indignadas. Isso significa que é uma situação muito presente, muito enraizada na nossa sociedade, nessa questão da violência contra a mulher. O que nós vimos, nós enxergamos ali naquela audiência, é o que a gente escuta das mulheres todos os dias. Todos os profissionais que acompanham vítimas de violência, sejam crianças, mulheres, adolescentes, elas ouvem esses relatos de julgamento, de culpabilização, e é muito sofrido. Então, essa reação que nós tivemos, todas nós mulheres, nós estamos muito indignadas. Mas muito indignadas, porque a gente cansou, basta, a gente vem lutando anos seguidos para ver novamente, em pleno 2020, uma situação dessa. E a gente sabe que o judiciário representa a nossa cultura, e a nossa cultura é uma cultura que, de alguma forma, admite o estupro. Por quê? Não se julga o crime. Imediatamente, quando uma mulher denuncia uma situação de violência, é ela que está sob o olhar de julgamento. Como ela vestiu, onde ela estava, como ela se comportava. Não se julga o ato. E por quê? Por componentes que eu acho importante a gente falar e que também afeta mulheres e outras pessoas. Porque nossa sociedade é machista, porque nossa sociedade é racista, porque nossa sociedade é elitista. Porque a gente observa o andamento, inclusive em tempo de percurso de um processo, quando o autor de violência é uma pessoa pobre e negra e quando é uma pessoa rica e branca. Então a gente observa nesse caso, mesclado ao machismo evidente ali naquela circunstância, também o racismo e o elitismo. E nós mulheres sofremos, mesmo que não tenha passado por essa experiência, porque o medo já é suficiente para nos afetar. A gente ainda não passou, mas isso não significa que a qualquer momento a gente não possa ser vítima dessa história. Mas mesmo que não passe, nós somos conduzidas por um medo. Quantas coisas nós deixamos de fazer porque nós tivemos medo de uma situação dessa? Uma viagem, um curso, uma brincadeira na rua, porque o tempo todo nós estamos sobre uma possibilidade de um ataque corporal. Isso para a mulher é muito sofrido. E isso é a nossa história. Por isso essa reação tão brutal que nós tivemos de ver uma menina jovem, poderia ser minha filha, acuada por 4 homens, em que ela era vítima. Então, na nossa carne, no nosso corpo, na nossa mente está marcado, seja como uma experiência real, ou seja como um medo de que nós podemos ser atacadas a cada hora ou a cada momento. Doutora, e que tipo de traumas um episódio como esse deixa na vítima, deixa na cabeça, não só da Mariana, que é um caso que está exposto, né, mas nas vítimas em geral, de que passam por esse tipo de violência? Nós podemos falar de três tipos de situações que podem ser comprometidas. Primeiro, o vínculo, uma quebra de confiança em quem eu posso confiar de verdade. Normalmente, quem é vítima de violência, ela sofre por um autor conhecido. Alguém que ela tinha um afeto ou uma relação. Então, a quebra de confiança, uma dificuldade de se vincular, porque vincular-se significa colocar em vulnerabilidade de novo.
Ela pode desenvolver uma baixa autoestima, porque a imagem dela é atacada. As pessoas, quando estão, inclusive, cometendo os atos de violência, elas já depreciam a vítima. Depois ela vai ouvir isso da própria sociedade. Ela pode desenvolver, algumas podem desenvolver um quadro de transtorno de humor, depressão, é muito associado. Viver situações de violências sexuais na infância com tentativas de suicídio na adolescência. Ela pode também desenvolver uma dificuldade na sua própria sexualidade. Tá certo, esse assunto é muito polêmico, a gente vai continuar falando desse assunto ainda nessa edição do TBC1. Eu agradeço, então, a participação da Maria Aparecida Alves da Silva, ela que é psicóloga. Obrigada pela sua presença aqui no nosso jornal. Eu só queria aproveitar a oportunidade para deixar um abraço em nome de todas as mulheres de Goiânia e de Goiás. Somos solidários a você, Marifer, e toda a sua família. Não se sinta só. A sua dor é a nossa dor e nós vamos lutar por você.